Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje o fazeis. Nós damos início à nossa escola dominical dessa manhã de domingo com esse texto de 1 Reis 8, 51. Nós louvamos a Deus por estarmos presentes nessa manhã de domingo para apresentarmos a Ele um culto agradável, uma alma suave, nessa manhã, nessa escola dominical. Para isso, nós iniciamos com uma oração de gratidão. Nessa oração, eu convido a nossa irmã Carol que nos eleve a Deus. Oremos. Pai querido, Deus Santo, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor falou conosco nessa manhã e aprendemos um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é grandioso, poderoso nas nossas vidas, porque o Senhor tem feito maravilhas, Senhor. O Senhor sempre, Pai, fala conosco, nos convida, Pai, a estar na Tua presença e nos livra de todo o mal, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor és Deus, és poderoso e maravilhoso nas nossas vidas e nas nossas famílias. Essa é a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 26 a 30. Ouçamos essa leitura bíblica. A intercessão do Espírito em Romanos 8, de 26 a 30 diz: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Entoemos também para a honra e glória do nosso Deus o hino de número 217. Tal como venho, tal como estou, que mostra a nossa dependência de Deus. O hino número 217. Me entrego a ti.
escuridão, estendes tua santa mão e em ti encontro a salvação, ó Salvador, eu venho a ti. Tal como estou, me acolherás, pureza e alívio me darás. Tu prometeste, cumprirás, ó Salvador, eu venho a ti. Tal como estou por teu amor, saí das garras do opressor e teu somente sou, Senhor, ó Salvador, eu venho a ti. Amém. Nessa manhã nós vamos ter uma aula ministrada pelo nosso irmão presbítero Rogério, levar a mensagem da soberania de Deus, né? Descansar nas bondosas e soberanas mãos de Deus. Ouçamos o que a palavra de Deus tem para nossas vidas nessa manhã. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que neste domingo nos acompanham nessa escola dominical, primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba. Dando sequência às nossas lições, hoje estudaremos a lição fundamentada em Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 a 30, cujo tema é o inevitável sofrimento, descanso na bondosa soberania de Deus. Abramos então as nossas Bíblias para a leitura do texto que servirá de base para a nossa lição nesta manhã. Romanos 8, de 26 a 30, diz assim a palavra do nosso Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Inevitável sofrimento, descanso na bondosa soberania de Deus. As palavras descritas nesse texto, irmão, nesse tema da lição, nos parecem contraditórias. Quando nós pensamos em sofrimento
e ao mesmo tempo em descanso. Quando nós pensamos em inevitável, e também falamos de um Deus soberano. Mas quando nós olhamos essas palavras do ponto de vista de que sobre o sofrimento há um propósito e que esse propósito, partindo de Deus, é um propósito bom, nós então somos levados a pensar na palavra descanso. Quando nós olhamos para a palavra soberano e pensamos que o sofrimento ele está incluído na vontade desse Deus soberano, então nós certamente somos levados a olhar para a palavra inevitável. Então, portanto, o sofrimento para nós, irmãos, criaturas, para nós pecadores, o sofrimento é inevitável porque ele está debaixo da vontade do nosso Deus. O reverendo R.C. Sproul Jr., em uma das suas pregações em uma igreja quando esteve no Brasil, ele nos falou o seguinte, que é muito fácil você crer na soberania de Deus, você pensar na soberania de Deus sobre a perspectiva de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, de um Deus que derrama sobre nós a sua providência. Quando a palavra de Deus nos ensina que o sol nasce sobre justos e injustos. Então, quando nós pensamos em coisas boas, quando nós pensamos que Deus derrama sobre nós a sua misericórdia, o seu amor, a sua providência, as suas bênçãos. Então é muito fácil crer na soberania de Deus sobre esse aspecto. Mas quando nós pensamos na questão do sofrimento, na dor, né? E sobre esse aspecto, então, passa a ser muito difícil para a humanidade crer na soberania de Deus. Então nos parece que um Deus que criou todas as coisas e que tem tudo debaixo do seu governo, que controla todas as coisas foram determinadas por Ele e operam segundo a sua vontade. Mas quando nós falamos que dentro desse propósito de toda a criação há sofrimento, há dor, há desespero, fica muito difícil crer na soberania de Deus sobre esse ponto de vista. Ao mesmo tempo que Spurgeon vai nos ensinar que um Deus que não é soberano, um Deus que não tem total controle sobre tudo aquilo que Ele mesmo criou e determinou, tudo aquilo que Ele escreveu sobre a história de toda a humanidade, de toda a criação, se esse Deus não é um Deus soberano, então é um Deus que sequer merece ser crido. Então, irmãos, nós temos, enquanto humanidade, enquanto arraigados pelo pecado, essa dificuldade de aceitar a soberania de Deus quando nós falamos a respeito de sofrimento, a respeito de dor. Nos parece que Deus criou todas as coisas, mas num determinado momento da história, a criação sofreu algum tipo de interferência, né? Como se diz na linguagem de hoje, a linguagem tecnológica muito falada hoje, parece que houve um bug nesse sistema da criação. A criação foi bugada, então isso daí, essa falha operacional, trouxe como consequência todo esse sofrimento, toda essa dor, e isso está alheio à vontade de Deus, não faz parte dos propósitos de Deus. Isso é um pensamento, logicamente, no olhar das Escrituras, completamente equivocado, né? Nós temos que entender que nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as coisas, tudo está debaixo do seu propósito, inclusive o sofrimento, inclusive a dor, inclusive tudo isso que passamos e estamos vivendo nesses momentos, estão debaixo dos propósitos de Deus, estão determinados, faz parte da vontade de Deus. E o que nós precisamos é entender através das Escrituras
que tudo isso tem um propósito e que esse propósito sobre nossas vidas é um propósito bom, porque Deus é um Deus bondoso e por isso nós precisamos então entender. Por isso nós vamos então, irmãos, estudar sobre esse tema, sobre esse texto, né? Pensando um pouquinho sobre isso, o inevitável sofrimento, descanso na bondosa soberania de Deus. Então nós precisamos, num primeiro ponto, entender que a dor, o sofrimento, tudo isso que passamos tem um início e para nós eleitos, para nós separados, escolhidos por Deus, certamente terá um fim. E aí nós vamos entender o propósito de Deus em todas essas coisas. A dor, o sofrimento tem o seu início justamente no momento em que o pecado aparece no contexto da criação. Gênesis 3 vai nos demonstrar e nos apontar para esse entendimento que Deus cria todas as coisas num estado inicial de perfeição, onde não havia dor, não havia qualquer tipo de sentimento de amargura e tudo mais. Mas a partir do momento em que o pecado se introduz na história, e que o pecado entra na história por meio da desobediência de Adão, já ali em Gênesis 3, Deus amaldiçoando toda a humanidade de muitas formas por conta do pecado em si. E o pecado então passa a fazer parte da história da criação. Juntamente com o pecado, então, nós percebemos que vem acompanhado do pecado esse estado de dor, de sofrimento, né? A primeira consequência do pecado é a própria morte, que em si é um estado maior de dor e de sofrimento, porque nos traz de início a separação completa entre nós e o nosso Deus. Então Gênesis vai nos trazer essa percepção a partir do momento que a Bíblia nos relata aquele diálogo inicial após a queda, após a desobediência de Adão e Eva, e Deus já apontando que haveria a partir daquele momento muito sofrimento, né? A mulher passaria a sentir dores por conta do parto, o trabalho seria penoso, seria árduo, né? O homem teria que se esforçar muito para receber da terra o seu sustento. Então, a partir daquele momento da queda, a partir do momento da entrada do pecado na história, é que nós então passamos a conhecer esse estado de dor, esse estado de sofrimento. E também a Bíblia nos apresenta um fim de todas essas coisas, né? O texto de Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse 21, nos versículos de 3 a 5, nos diz assim: Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então veja bem, irmãos, nós percebemos através da Escritura que o estado de dor, o estado de sofrimento, né, causado pela presença do pecado tem um início na história da humanidade, justamente com o pecado, com a desobediência de Adão, que traz inclusive a morte a toda a humanidade, mas também a Bíblia nos aponta para um fim de todas essas coisas, que haverá um momento em que todas essas coisas serão extintas pelo próprio Deus da nossa presença. Mas veja bem,
também a Bíblia nos ensina que esse fim de sofrimento, esse fim de dor, não será para todas as pessoas, mas somente para aqueles que Deus separou e escolheu desde a eternidade. Então, quando nós falamos de dor e de sofrimento, a Bíblia nos aponta para o início, né, e para um fim, mas um fim não para todos, né, porque a dor e o sofrimento terá continuidade para alguns, né, e será extinta para outros, a quem Deus, por sua soberania, por sua vontade, decidiu separar, eleger e escolher para essas coisas. Então nós percebemos que dentro desse contexto, que o estado de dor e de sofrimento, havendo um princípio e um fim, né, existe nesse meio, nesse contexto, um propósito de Deus para essas coisas. E agora, irmãos, então, falando do ponto de vista daqueles que foram eleitos, né, daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram separados por Deus, mas que estão incluídos nesse contexto de dor e de sofrimento, de angústia, a partir da queda, a partir da desobediência, a partir da morte de toda a humanidade. Todos nós, tanto os eleitos quanto os não eleitos, estão incluídos nesse estado de dor e de sofrimento, né? E que terá um fim no momento em que Deus separou para que esse fim fosse apresentado a esses aos quais Ele mesmo elegeu. Então todos nós, independentemente da nossa salvação, independentemente da nossa eleição, nós estamos incluídos no contexto de toda a humanidade, né? Então nós também passaremos por esse estado de dor, esse estado de sofrimento que foi imposto à humanidade por conta do pecado, porque nós também fomos atingidos pelo pecado. Então nós estamos inseridos nesse contexto. Então não pode haver, ou é falsa, qualquer pregação que leve a crer que alguém que recebeu a salvação em Cristo está isento desse estado de dor e de sofrimento, porque a Bíblia não nos autoriza a trazer essa afirmativa, porque nós estamos incluídos nesse contexto de dor e sofrimento, mas somos separados para que, no momento futuro, Deus mesmo possa extinguir esse estado de dor e sofrimento daqueles a quem Ele escolheu, permanecendo esse estado de dor e sofrimento aqueles a quem Ele não escolheu, não separou, não alcançaram a salvação por intermédio de Cristo. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de toda a criação em que devemos passar por dor e por sofrimento. Bem, como que acontece então esse estado inevitável de sofrimento? Porque faz parte da vontade de Deus, né? Faz parte do plano de Deus, o plano maior de Deus, que no momento futuro há de expressar a glória de Deus. Se nós estamos incluídos nesse contexto inevitável de sofrimento, vamos entender um pouquinho sobre dor, sobre sofrimento. Após a queda, então, após a desobediência do nosso pai, né, primeiro, que foi Adão, e nós fomos inseridos nesse contexto, as dores recaem sobre a humanidade de várias formas. Como nós falamos, a morte é o primeiro estado e maior de sofrimento de um ser criado à imagem e semelhança de Deus, colocado em afastamento desse próprio Deus. Mas da forma como nós conhecemos hoje dores e sofrimentos, ela pode vir de várias formas. Dores físicas, né? Aquela que nós sentimos no nosso corpo, né? Aquilo que nos faz sentir dor, que seja causada por uma doença que nos traga um estado de dor, ou por um acidente que de alguma forma afeta alguma parte do nosso corpo. Então nós somos levados a sentir dores físicas. Também tem aquelas dores emocionais, né?
causadas por algo que venha abalar o nosso sentimento, né? O nosso estado emocional, né? As dores psíquicas, né? Psicossomáticas, como dores psicossomáticas, como se fala aí na atualidade, na medicina em geral, né? Então, além daquela dor física, a dor que sentimos no nosso próprio corpo, tem aquelas dores que sentimos na alma, né? Quando somos afetados por alguma coisa. Por exemplo, quando perdemos um ente querido, né? O nosso corpo em si não sentimos uma dor física, mas o estado de perda, o estado sentimental, a tristeza nos comove, nos trabalha em nós de tal forma que isso nos traz uma dor muito grande pela perda de um ente querido. Ou quando estamos amargurados, né, sofrendo por qualquer coisa que seja. Então isso faz parte de todos os estados em que sentimos dores, né? Que nós somos causados, em que nos causam dores. Mas olha só, irmãos, que coisa interessante. Há uma dor que só pode ser sentida pelo crente, pelo cristão, que é a dor do arrependimento, pelo reconhecimento do pecado. À medida que somos levados por Cristo, pela palavra do Evangelho, a reconhecer o nosso estado de pecadores, o nosso estado de parte da criação que ofendeu a santidade de Deus, somos tomados por um sentimento de arrependimento que nos traz tamanha dor diante de Deus pela nossa falta, né? Pelo nosso ilícito, por aquilo que provocamos diante do nosso Deus. Essa dor do arrependimento só é possível aos crentes, enquanto todas as outras dores que foram mencionadas aqui, físicas, emocionais, psíquicas, recaem sobre toda a humanidade, dos quais nós também, enquanto cristãos, somos incluídos. Mas a palavra nos ensina, irmãos, e aí é que vem a palavra descanso, né? Descanso na bondosa soberania de Deus. É que quando nós passamos por algum tipo de dor, quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, é porque Deus tem um propósito maior em nossas vidas e que esse propósito, ainda que não enxerguemos, ainda que não percebemos de tal forma, esse propósito é bom. Ele terá um resultado útil e bom para as nossas vidas. Então, todos os pontos de sofrimento do cristão, ele tem um propósito. Né? A humanidade inteira sofre, a humanidade inteira passa por sofrimento, como nós estamos passando agora nesse estado de pandemia, né? Mas somente sobre os crentes e sobre os cristãos nós conseguimos perceber um propósito bom. De certo que sobre toda a humanidade, quando Deus faz recair dor e sofrimento, tem um propósito, sim. E o propósito de Deus é bom porque leva a reconhecer a sua glória excelsa. Mas sobre os crentes tem um propósito maior e individual sobre a vida de cada um deles. E nós podemos perceber a aplicação desses propósitos na vida do cristão. A palavra de Deus nos ensina ali em João 16:33, né, quando o próprio Senhor Jesus vai falar que no mundo nós passaremos por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Isso está diretamente ligado àquilo que o próprio Senhor Jesus vai falar lá em Mateus 5, de 11 a 12, quando ele vem relatando sobre as bem-aventuranças, né? E ele vai falar: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, né? Nós devemos nos alegrar nesse estado de coisas,
porque da mesma forma os profetas ou aqueles crentes que viveram antes de nós foram da mesma forma perseguidos, e isso é motivo de bem-aventurança. Veja bem, o Senhor Jesus está dizendo que enquanto nós, que fomos resgatados por eles, estivermos nesse mundo, nós teremos de certo uma perseguição constante do mundo, porque o nosso modo de agir, o nosso modo de viver não condiz com aquilo que a humanidade em geral, afetada pelo pecado e dirigido pelo pecado, vive. Então nós teremos esse tipo de aflição que nos leva a um estado de perseguição por aquilo que nós vivemos, né? Não vivemos mais sob o domínio do pecado, mas vivemos agora por princípios instituídos pelo próprio Deus. Então, essa nossa maneira de viver, enquanto estamos aqui no mundo, nos trará certamente aflições, porque o mundo nos perseguirá por conta desse novo estado de vida. Um outro motivo de sofrimento que às vezes nos causa dor, nos causa sofrimento, a palavra de Deus nos traz como provação. Tiago também vai falar lá no seu primeiro capítulo, versículos de 2 a 4, que nós devemos nos alegrar quando nós estivermos passando por provações, porque isso, de alguma forma, debaixo do propósito de Deus, tende a nos trazer um fortalecimento, a aumentar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. E quando nós olhamos para provações, irmãos, nós vemos que essa provação, ela vem acompanhada de um tipo de dor, quer seja física, quer seja emocional, né, quer seja psicossocial. Nós vemos isso quando nós reparamos lá para a vida de Jó, né? Jó sofreu todo tipo de dor, teve a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde, sofreu dor física e tudo mais, e tudo aquilo era uma provação da sua fé, para que a sua fé fosse então confirmada. Então muitas vezes temos passado por dor, por sofrimento. Deus permite que passamos por dor, por sofrimento, para que tenhamos a nossa fé provada, para que a nossa confiança seja aumentada. Então tudo isso tem um propósito bom. Dentro da dor e do sofrimento nós crescemos espiritualmente, nos tornamos cristãos adultos, sadios, né? Prontos para essa caminhada de santificação, tendo como alvo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, no primeiro momento passamos por aflição justamente porque andamos segundo o Evangelho, e o mundo, que é contra os princípios de Deus, nos persegue por causa desse nosso estado de vida. No segundo ponto, Deus permite que soframos, que passamos por algum tipo de dor, quer seja física, emocional ou psicossocial, para que tenhamos a nossa fé provada, para que possamos crescer espiritualmente diante dele. Então o propósito de Deus para todas essas coisas é um propósito bom. E um terceiro, irmãos, que passamos por dor e por sofrimento, também sob um propósito bom de Deus, porque Deus nos ama e quer o nosso bem, é a disciplina vinda do próprio Deus. Hebreus 12, se os irmãos tiverem a oportunidade, estiverem com suas Bíblias, Hebreus 12, versículos de 4 a 8 nos diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Veja bem, então, muitas das vezes, por conta do pecado que ainda subsiste em nós, em que nós não fazemos a vontade de Deus, em que nós ofendemos os princípios de santidade do nosso Deus, Deus, por nos amar como um filho, por querer o nosso bem, né, nos preparando para estarmos com Ele na glória eterna, Ele nos disciplina como um Pai amoroso. E essa disciplina, irmãos, muitas vezes nos causa dor. Nós sabemos muito bem como é que funciona a questão da disciplina de um pai para com o filho, corrigindo-o, né? Aos olhos do filho, toda disciplina é ruim. Vem acompanhada de um castigo, vem acompanhada de um sofrimento, né? Então, aos olhos dos filhos, as disciplinas são ruins. Mas, aos olhos do pai, que é um pai amoroso, essa disciplina, essa correção tem um propósito bom, de colocar o filho no caminho correto. Deus sempre agiu dessa forma, irmãos. Deus amava Israel, o povo escolhido, mas quando Israel afrontava a vontade de Deus, quando Israel deixava os preceitos de Deus para seguir outros caminhos, Deus sempre, de alguma forma, disciplinava Israel. O cativeiro, né? O exílio de Israel, Deus entregando Israel nas mãos de outros povos para que fossem escravos e tudo mais, isso é uma forma de disciplina. Não porque Deus não amava, Deus amava Israel, mas Israel precisava entender e conhecer melhor a bondade de Deus. Então Israel estava desobediente, precisava ser disciplinado. Deus dessa forma entregava Israel na mão de outros povos. Mas Deus sempre amou Israel, Deus sempre trouxe de volta. Deus sempre conduziu esse povo de volta a Ele mesmo, num estado de adoração, porque esse povo escolhido, deste povo escolhido é que Deus tinha preparado a salvação para toda a humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a disciplina é um motivo também que nos causa dor, que nos causa sofrimento, mas também que nós podemos perceber o propósito bom de Deus, né, sobre todas essas coisas. Isso falando, irmãos, com relação a nós crentes, a nós cristãos, a nós que conhecemos a esse Deus bondoso e que cremos na verdade que é a sua palavra. E para nós entendermos todo esse conceito de dor e de soberania, né? Esse conceito de sofrimento inevitável, e que tudo isso faz parte da soberania de Deus, porque muitos às vezes se perguntam, mas por que um Deus bondoso, por que um Deus soberano, né, permite que haja dor e sofrimento? Não é possível que Deus permita que haja dor e sofrimento, isso não pode vir de Deus, deve vir de uma outra coisa, de uma falha, de uma falha no sistema, de uma falha na criação, né? Isso tudo está alheio à vontade de Deus. Irmãos, vamos fugir dessa falsa impressão. Tudo faz parte da soberania de Deus, inclusive a dor e o sofrimento. E Deus é tão soberano, e Deus impõe de tal forma a sua vontade, a sua soberania, que Ele mesmo se inclui na história da criação. Deus mesmo, num certo momento, Ele se inclui. Deus que subsiste em si mesmo, não precisa da criação para a sua existência, Ele se inclui de tal forma no contexto da história, em que Ele aparece na história, e Ele se inclui de tal forma que Ele impõe a si mesmo essa dor e esse sofrimento. Olha, se a dor e o sofrimento não é propósito e vontade de Deus, desse Deus soberano, então por que Deus se inclui no contexto da história? Por que Deus se impõe a si mesmo esse sofrimento e essa dor? Isso, irmãos, nos leva
a entender de uma maneira melhor e mais clara a soberania de Deus e a vontade de Deus imposta sobre todas as coisas. Isaías 53, de 4 a 12. Texto bem conhecido, que eu vou ler para os irmãos, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja, irmãos, nesse contexto, nos apresentando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o justo, aquele que não teve pecado algum, levando sobre si o sofrimento, a dor de toda a criação por conta do pecado. Ora, se Deus não é soberano sobre a dor e o sofrimento que passamos, como Deus poderia se incluir nesse contexto da história, impondo a Ele mesmo passar por esse estado de dor e de sofrimento por conta do pecado que não subsiste nele? O pecado só existe no homem. A humanidade é detentora do pecado. A humanidade é que merece passar por dor e sofrimento, mas Deus impõe a si mesmo passar por esse estado de dor e de sofrimento, para que nós então pudéssemos ser por Ele justificados, separados para o momento em que a dor e o sofrimento será completamente excluído de nossas vidas. É como se alguém em plena saúde tomasse sobre si a dor de alguém que está doente. O Senhor Jesus então toma sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, e não só de um, mas de toda a humanidade sobre si, sendo Ele justo, sendo Ele, não tendo Ele pecado algum. Então, irmãos, isso é uma maneira linda de enxergarmos o propósito de Deus sobre todas as coisas e principalmente a sua soberania e a sua vontade. Aqueles que negam que o sofrimento e a dor fazem parte da soberania de Deus não conseguem enxergar que Deus, de modo soberano, de modo gracioso e misericordioso, impõe a si mesmo passar por dor e sofrimento para que nós então fôssemos alcançados por Ele e separados para a vida eterna. Spurgeon ainda continua: todos cremos que os sofrimentos do Messias nos livra da maldição e nos conduz à salvação. Mas esse texto de Isaías nos leva a pensar nos efeitos das pisaduras de Cristo em nosso caráter e natureza, que tem efeito gradativo.
não somente para nos extirpar, nos extinguir a dor no momento futuro, onde estaremos com Deus na glória eterna, mas para que pudéssemos viver sobre esse entendimento e essa compreensão, e para que nós então pudéssemos, de maneira tranquila, descansar na bondosa soberania de Deus, entendendo que o propósito e o fim de todas as coisas que nos leva à glória excelsa do nosso Deus é que um dia estaremos com Ele. E nesse momento Ele nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. Toda dor será extinguida, extirpada de nós. A morte já não existirá, porque nós recebemos dele próprio a vida e vida eterna para estarmos com Ele na glória eterna. Esse é o propósito maior e bondoso do nosso Deus, para que nós possamos compreender a sua vontade e que nós possamos então, irmãos, desta forma, descansar na bondosa soberania de Deus. Que Deus então assim nos abençoe na compreensão da sua palavra, né? Que os seus propósitos sejam cumpridos em nossas vidas, que nós possamos sair de todos os instantes em que passamos por dor e sofrimentos, fortalecidos, crescidos espiritualmente, dando um passo à frente nessa caminhada da santificação, para estarmos com Ele na glória eterna. Amém. Muito obrigado. É bom sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está presente, mesmo nas nossas tribulações. Sabemos que nós podemos confiar, saber que a tribulação realmente é para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Possamos louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Também vamos ter uma aula pelo departamento infantil. Ouçamos o que Deus tem para as crianças, né, nessa manhã de domingo. Bom dia, crianças. Bom dia, irmãos. É um prazer podermos estarmos aqui. Já tem um tempinho, né, que nós não nos vemos. E hoje nós viemos trazer uma lição para as crianças um pouco diferente. Nós viemos falar hoje sobre a paciência. A Bíblia, em Romanos, capítulo 12, no versículo 12, fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E nós temos passado um momento difícil, em que nós não podemos estar saindo de casa, em que muitas vezes as crianças querem ir para o parque, querem ir para o shopping e não podem, né? Então, crianças, nós temos que ser pacientes. Nós sabemos que isso vai passar. Nós temos um Deus em quem confiamos e sabemos que tudo está no controle dele. E nós temos certeza que em breve vamos poder, né, voltar às nossas rotinas. O papai, a mamãe, né, também tem que ter paciência, né, com as crianças dentro de casa. Muitas vezes os pais estão trabalhando no lar. E vamos ter paciência, vamos, né, perseverar no Senhor e que juntos vamos passar por esses momentos. Mas eu trouxe para vocês hoje uma pessoa especial que vai falar sobre a paciência. Então eu vou chamar o irmão Valmir para vir falar sobre paciência. Bom dia, tia Márcia. Bom dia, irmão Valmir. Bom dia, crianças. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pois é, tia Márcia. Esse tema paciência é um tema muito importante, porque nesses momentos difíceis que nós estamos passando, nós precisamos ter muita paciência. Licença aí. Oi, Julinho, bom dia. Bom dia. Eu só quero dizer que eu vou cantar hoje. Ah, você vai cantar hoje. Isso. Nós sabemos, mas você vai cantar daqui a pouco. Aguarde um pouquinho. Tá bom. Pode continuar, irmão Valmir. Pois é, tia Márcia. O momento é muito difícil. Nós temos que ficar em casa. As crianças não podem ficar saindo para ir
no parque para brincar, não pode ir para o shopping. E às vezes a gente começa a perder a paciência. Ô, tia Márcia, licença aí. Oi, Julinho. Eu decidi que eu quero cantar sozinho, tá bom? Tá ok, Julinho. Depois você vai cantar sozinho, mas depois do irmão Valmir. Tá bom, vou cantar sozinho. Tá bom, sozinho. Tchau. Tchau. Pode falar, irmão Valmir. Pois é, tia Márcia, como está falando, precisamos ter muita paciência com as crianças em casa. Os pais têm que arrumar um jeito de entreter as crianças para as crianças não ficar muito agitadas. E a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos esperar pacientemente no Senhor. Depois você canta. Já pedi a paciência. Ô, tia Márcia, eu perdi a paciência. Não tem como tolerar mais o Julinho. Mas, irmão Valmir, não pode perder a paciência, não é, crianças? Tem que ter paciência. Como você vai falar de paciência para as crianças se você está sendo impaciente? Temos que ter paciência e principalmente com os irmãos da fé. É verdade, tia Márcia. Ô, tia Márcia, eu pisei na bola. Pisou. Eu quero pedir perdão. Eu vou chamar o Julinho, né, crianças? A gente chama ele e ele pede perdão pro Julinho porque ele foi impaciente com ele, né? Isso mesmo. Somos Julinho. Oi, Julinho. Oi, tia Márcia. Oi, o irmão Valmir quer falar com você. Ô, Julinho, eu queria te pedir perdão por eu ter pedido a paciência com você. É verdade, eu confesso também que eu fui meio chato. Meio chato não, você é chato inteiro. Mas me desculpa. Tá desculpado, meu irmão, tá desculpado. Fala, Julinho, pode falar. Então a gente vai cantar agora? Agora então pode cantar. Mas aí eu quero cantar com o irmão Valmir. Olha que bênção, pode cantar então. Você e o irmão Valmir vão cantar. Qual música que vocês vão cantar? A de sempre. Então vamos lá. Com paciência eu espero no Senhor. Tchuru! O que é esse tchuru? É o contracanto. Com os meus pais. Tchuru! Louvar o Senhor. Tchuru! Eu vou acabar perdendo a paciência de novo. Não, vamos ter paciência com o irmão. A minha casa é igreja também. Tchuru! Jesus, o Pai amoroso. Pai amoroso, uau, 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 que amor de pai. A sua vida na minha vida não sai. Pai amoroso, que amor de pai. Tudo bem, irmão? Você é alto pra caramba, hein? A minha vida da sua vida não sai. Churu, a minha vida da sua vida não sai. Muito bem. Isso mesmo, temos que estar louvando a Deus e sempre unidos e com paciência. Vamos orar ao Senhor para terminarmos. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque podemos estar ouvindo, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe no decorrer desse dia, Senhor, abençoa cada lar, Senhor, que nós possamos estar sempre confiantes em Ti, ó Pai, e ter a certeza que tudo está sob o controle das Tuas mãos, ó bom Deus. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, Senhor. E é em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Irmãos, agora também vamos para nossos avisos e nosso encerramento da escola dominical. Nossos avisos, nós temos aí aniversariantes da semana. E essa semana temos um aniversariante, no dia 21/7, nosso irmão Vanderlei Ribeiro Peixoto. Não deixemos de orar por ele, não deixemos aí de contactá-lo, através do WhatsApp, no dia do seu aniversário. Vamos fazer a nossa parte aí, nosso amor fraternal para com os irmãos. Os trabalhos da semana, Segunda-feira, reunião de oração, ministrada pela SAF, mas aberta a toda a igreja, pelo Zoom, às 20 horas. Vamos orar, irmãos, uns pelos outros, vamos orar pela igreja, vamos orar pelo nosso país, que como as nossas irmãs fazem, também podemos aí nos unir a ela em oração. Terça-feira, culto nos lares online, Se você quer rever os irmãos, se você está com saudade dos irmãos, participe deste culto online, através do WhatsApp. Ali nós vamos estar orando, vamos estar cantando hinos ao Senhor, vamos estar aí ouvindo também a mensagem do nosso Deus, está em comunhão também virtualmente com os irmãos da igreja. Não deixe de participar, irmãos. Quinta-feira também, estudo bíblico online, às 20 horas também, através do WhatsApp, E estamos aprendendo. Se você quer aprender doutrina da nossa igreja, doutrina da soberania de Deus, não deixe de participar, congregue conosco ali, aprendam, participe dos nossos estudos bíblicos online, quintas-feiras às 20 horas. Outros avisos, nós temos aqui o projeto Celeiro. Nós temos distribuído aí, essa semana distribuímos 3, 4 cestas básicas. Então precisamos aí renovar nosso estoque, nosso celeiro de cestas básicas aí. Então, irmãos, se você que comprometeu-se no seu coração de doar aí 1 quilo de alimento, não perecível, nos comunique aí, venha nas terças-feiras, nas quintas-feiras, o nosso pastor está presente aqui na igreja de manhã, entregar seu donativo, sua cesta básica, seu alimento para a cesta básica. Não deixem de ser generosos aí com os irmãos que necessitam. Também, irmãos, campanha da construção, estamos partindo para a reta final, Mais de 50% da obra já está pronta e está ficando muito bonita, Todo mundo tem elogiado bastante, os que passam à frente da nossa igreja estão vendo, estão elogiando. Isso tem sido feito com muito sacrifício, Todos nós sabemos disso, mas Deus tem abençoado, irmãos. E Deus vai continuar nos abençoando se nós formos fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Não deixe de ser fiel, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja. Não deixe de ofertar, não deixe aí de dar seus dízimos, suas ofertas. E eu queria, nesse momento, também deixar um motivo de oração aqui dessa semana, Não é costume meu fazer isso, mas essa semana o pastor postou, no grupo do WhatsApp, uma notícia aí da nossa federação, da nossa igreja presbiteriana. 2 pastores nossos, irmãos presbiterianos, irmãos, estão aí na alta cúpula do governo, O pastor André Mendonça e o pastor Milton Ribeiro pegaram 2 pastas muito importantes aí, Estejamos orando por esses nossos irmãos, que eles sejam testemunhas, agora não mais como pastores só, mas também agora como ministros, do nosso governo, que eles deem testemunho de vida. Eles têm dado testemunho de vida como pastores, mas agora também como políticos, como membros do governo, Nós sabemos que estão ali no meio altamente corrupto, que eles possam realmente ser abençoadores ali e contam com as nossas orações. Oremos por nossos irmãos, E também agora, irmãos, quero agradecer a todos nesse dia que tem nos acompanhado, via online, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos,
E quero fazer uma oração final e após a oração recitar o motto da nossa escola dominical. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai de misericórdia, sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas, em todos os momentos, quer momentos saudáveis, quer momentos de dificuldades, quer nas tribulações, quer nas alegrias, ó Pai. Porque Tu sustenta nossas vidas, ó Pai. Tu nos dá o ar que respiramos, Tu dá, Senhor, o nosso alimento, nossa veste, nosso abrigo. Tu nos sustenta com as Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Queremos Te agradecer por tudo que Tens feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecer pela nossa igreja, Senhor, que está congregando em cada um dos seus lares. Que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa, com a Tua mão generosa, derramar chuvas de bênçãos sobre cada uma das nossas famílias, ó Pai. Também pedimos pelos dois pastores aqui, André e Milton, Senhor, que agora, Senhor, além de pastores, também são ministros do nosso governo, ó Pai, que a Sua mão esteja dando sabedoria a eles, ó Pai, discernimento ali, que eles sejam um diferencial ali, ó Pai, que possam levar o Teu nome, o nome da Tua igreja avante, Senhor, Pai. Abençoa a vida deles, ó Pai, que a igreja possa orar por esses irmãos, ó Pai. Também, Senhor, peço pela nossa igreja, Senhor, peço pelo nosso pastor, peço pelo nosso conselho, dá-nos sabedoria nesses momentos difíceis, Pai, que o nosso trabalho possa ser cada vez feito com mais esmero, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. E o motto, Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Deus seja louvado nas nossas vidas nessa manhã e nessa semana. Os irmãos fiquem com Deus. Amém.